a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou João Pá, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 22 de abril de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Antes de começar nosso giro pelos destaques da semana, registramos o falecimento do Papa Francisco, uma liderança de alcance global marcada pela promoção da paz mundial, do diálogo entre os povos e pela defesa do meio ambiente. Em sinal de respeito, o governo brasileiro decretou o luto oficial de 7 dias. Começando pelo cenário externo, a semana foi dominada por mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com idas e vindas em torno das tarifas. De um lado, o governo americano isentou 20 produtos, incluindo semicondutores e smartphones, e suspendeu temporariamente as tarifas sobre automóveis e peças. Por outro, já cogita novas taxações, principalmente sobre produtos farmacêuticos e chips. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, os acordos comerciais devem levar mais tempo do que os 90 dias inicialmente previstos. A mensagem é clara: o clima ainda é de incerteza. A resposta da China veio rápido. O governo anunciou medidas para controlar as exportações de metais raros e ímãs industriais, insumos cruciais para setores como tecnologia, defesa e automóveis, e isso preocupa. A China detém cerca de 90% da produção global desses materiais. Além disso, Pequim suspendeu novas compras de aviões e peças da Boeing, aumentando o risco de retaliação mútua. No campo corporativo, os balanços seguem positivos, com destaque para a Nvidia. A empresa informou que seu chip H20, feito para o mercado chinês, agora exigirá licença especial para exportação, mais um ponto de tensão entre as potências. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi enfático em trazer sua visão e manter suas expectativas de inflação bem ancoradas e agir com prudência na condução da política monetária. Na mesma linha de cautela, Christopher Waller, um dos dirigentes do Fed, apresentou dois cenários possíveis, um com tarifas médias de 10% sobre produtos importados, com impacto mais moderado sobre os preços, e outro com tarifas de 25%, que poderia elevar o núcleo de inflação, o chamado PCI, para até 5% ao ano. Na Europa, o Banco Central cortou os juros em 25 pontos base. Segundo Christine Lagarde, houve até quem defendesse um corte maior, o que mostra preocupação com o enfraquecimento da atividade econômica por lá. No resumo da semana, os mercados adotaram uma postura defensiva. O S&P caiu, os juros dos Treasuries de 2 e 10 anos recuaram e o dólar perdeu força frente a outras moedas, um reflexo direto do momento, tensão elevada e cautela generalizada. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Para esta semana, os desdobramentos da guerra tarifária continuam dominando o noticiário global. Além disso, os investidores estarão de olho nas prévias dos PMIs de abril nos Estados Unidos, Europa e Japão. Esses dados dos gerentes de compra devem refletir os primeiros impactos das medidas comerciais sobre as atividades econômicas. Nos Estados Unidos também ganham destaque os números do setor imobiliário, além das expectativas de inflação e da confiança do consumidor. A temporada de resultados segue, com empresas como Tesla, Amazon, Intel e Boeing na agenda. Outro ponto importante, os dirigentes do Fed seguem com discursos programados, que devem manter o tom cauteloso, a depender do impacto esperado das tarifas. A sinalização de manutenção de juros elevados pode se intensificar. Na Europa, destaque para os PMIs da Alemanha, Reino Unido e zona do euro. E na China, além da inflação, o mercado acompanha a resposta oficial à escalada de tensão com os Estados Unidos. Diante de tudo isso, o cenário ainda inspira defensiva, bolsas pressionadas, dólar mais fraco, juros recuando e uma avalanche de incertezas quanto ao impacto da guerra comercial sobre o crescimento global. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, a semana foi mais curta por causa do feriado prolongado, mas isso não impediu o andamento de temas importantes. O grande destaque foi o envio do PLDO 2026, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que manteve a meta do superávit primário para 0,25% do PIB no ano que vem, com uma banda de mais ou menos 0,25%. Também foram projetadas metas crescentes até 2029, quando se espera estabilizar a dívida em torno de 84% do PIB. No campo fiscal, o programa Propag, de pagamento das dívidas dos estados, foi regulamentado. Segundo o Tesouro, o impacto deve ser neutro, desde que não haja uso de ações de estatais como forma de amortização. E como resposta ao embate comercial dos Estados Unidos, o presidente Lula sancionou a Lei de Reciprocidade Econômica, que autoriza o Brasil a aplicar contramedidas. Mas, por hora, a prioridade segue sendo a via diplomática. Nos dados econômicos,
destaque para o IGP-10, que recuou 0,22% em abril. Esse é o índice da FGV que mede a variação de preços no atacado, no varejo e na construção civil, e acaba servindo como um termômetro mais amplo da inflação. A queda foi puxada principalmente pelos preços no atacado, enquanto o varejo e os custos da construção ainda mostraram pequenas altas. O Ibovespa fechou em alta, os juros longos caíram e o dólar recuou frente ao real, movimento influenciado pelo cenário externo e pela expectativa de continuidade no corte de juros por aqui. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Com o feriado de Tiradentes nessa segunda-feira, a semana tende a ser de menor liquidez. De forma geral, deve ser pautada pelo reflexo da dinâmica global. O dado mais aguardado é o IPCA 15 de abril, que deve mostrar desaceleração. Isso deve vir puxado principalmente pelo alívio nos preços de alimentos in natura e no grupo de despesas pessoais, como recreação. Por outro lado, o grupo saúde pode pressionar um pouco por conta da alta sazonal de medicamentos. Na temporada de balanços, empresas como Vale, Usiminas e Multiplan divulgam resultados. No mercado, a expectativa é de queda na curva de juros, com o dólar se desvalorizando frente ao real e o Ibovespa podendo sofrer alguma pressão, acompanhando o exterior, mas com menor intensidade, por conta do cenário local um pouco mais favorável. E como tudo isso impacta pra gente pela busca da meta atuarial? Com o dólar oscilando e os riscos aumentando lá fora, os investimentos atrelados ao CDI seguem sendo os grandes aliados para quem precisa entregar resultado ainda em 25. No ambiente de tantas variáveis, manter o foco em estratégias que combinam liquidez, solidez e retorno consistente é o que garante conforto para atravessar o ano com meta atuarial no radar. Um fundo que tem acompanhado bem esse momento é o Fundo BB Institucional, enquadrado no artigo 7º 3A, vem entregando em torno de 107% do CDI pelo fechamento de março e ainda conta com liquidez em D0, com possibilidade de resgate imediato até às 5 da tarde. Para os institutos que estão subalocados ou sem alocação em renda variável, enquadrado no artigo 8º, nossa sugestão é considerar um aumento de exposição, mesmo que de forma gradual. Isso porque seguimos com uma visão otimista para o Ibovespa até o fim de 2025, projetando uma alta dos atuais 129 mil pontos da Bolsa para a faixa dos 153 mil pontos. Nesse contexto, destacamos o Fundo BB Ações Bolsa Brasileira, que já acumula alta de aproximadamente 8% no ano, acompanhando o bom momento da nossa Bolsa, impulsionado pelo reordenamento das relações comerciais no cenário global. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestão de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos PB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendado a análise de no mínimo 12 meses.